A audiência pública debate em Manaus o projeto de lei que institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sem equipamentos e conselho administrativo, a situação do terminal pesqueiro entra em discussão na Assembleia Legislativa. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver benefício do transporte do executivo ao transporte coletivo. Deputado José Ricardo vai apresentar emenda ao projeto do governo para garantir que as empresas apresentem quitação de todos os impostos dos funcionários. E ainda, deputado Luiz Castro sugere mudanças no regimento interno da Casa. Começa agora o programa Bom Dia, desta sexta-feira, dia 9 de agosto de 2013. Olá, seja bem-vindo você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o Bom Dia hoje com as notícias locais no quadro Sala de Imprensa, com o repórter Adriano Castro. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje nos principais jornais da cidade? Olá, Raoni, muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade desta sexta-feira, dia 9 de agosto de 2013. Vamos começar as informações aqui com o Jornal do Comércio, saber qual é o destaque do Jornal do Comércio. Arthur tem 45 milhões de reais para a paz com ambulantes. Um grupo de mais de 800 camelôs estiveram presentes em reunião realizada ontem no auditório da Prefeitura de Manaus e apresentaram propostas contrárias às de parceria público-privada para a construção dos centros de compras populares, previstas no programa de reestruturação do Centro Histórico. Visando o acordo, o prefeito Arthur Neto anunciou que a Prefeitura disponibilizará 45 milhões aos camelôs para financiar a construção de shoppings populares. O dinheiro virá do Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa estava sendo economizado pela Prefeitura desde janeiro. Então esse é o destaque aí do Jornal do Comércio, que traz aí o acordo firmado ontem entre os camelôs e a Prefeitura Municipal de Manaus. Esse é o destaque também do jornal Diário do Amazonas. Prefeitura financiará camelódromo e repassará a administração a camelôs. Dá o mesmo destaque aí que o Jornal do Comércio deu e destaca também o financiamento de 45 milhões de reais e também dá o destaque para o prazo de quitação do empréstimo e que será de 15 anos. Né? Os vendedores ambulantes terão ainda os primeiros 7 anos e 6 meses de carência. Arthur Neto disse ainda que os camelôs que forem para os CCPs estão isentos por 10 anos do pagamento de impostos municipais. Segundo o Sindicato do Comércio de Vendedores Ambulantes de Manaus, atualmente existem 2.134 camelôs trabalhando no centro da cidade. Esse é o destaque do Jornal Diário do Amazonas também, é o destaque do jornal também Amazonas em Tempo. Essa notícia, na verdade, aí circulou em todos os jornais da nossa cidade nesta sexta-feira. Já o Jornal Amazonas em Tempo também dá outro destaque aqui. Omar e Arthur lançam hoje vacina contra HPV. O governador do estado e a Prefeitura de Manaus realizam hoje o lançamento oficial da campanha estadual de vacinação contra o HPV na capital. O evento será às 9 da manhã na Escola Municipal Maria do Carmo Rebelo, no bairro São José. Já o governador estará em Borba, distante 150 quilômetros de Manaus, e o evento lá marcará a abertura da campanha para os 61 municípios do interior. O Amazonas é o primeiro estado brasileiro a oferecer gratuitamente na rede pública de saúde a vacina contra o HPV. O público-alvo são as meninas na faixa etária de 11 a 13 anos e essa vacinação vai acontecer em todas as escolas da rede pública, tanto municipal quanto estadual. É bom lembrar que todo esse processo aí para vacinação gratuita contra o HPV começou aqui na Assembleia Legislativa com a deputada Conceição Sampaio, que esteve sempre muito presente em relação a isso também, e foi aprovada aqui a mensagem governamental enviada pelo governador Omar Aziz, foi apreciada pelos deputados aqui na casa e aprovados por eles, e depois de toda essa votação, essa apreciação, o lançamento oficial da campanha vai ser hoje. Raoni, essas são as informações desta sexta-feira. Bom dia para você e até semana que vem. Adriano, e nessa questão aí dos camelôs, a gente espera que finalmente esse problema histórico aqui em Manaus, que é a ocupação irregular
das calçadas seja finalmente resolvido. E a discussão para a aprovação do projeto de âmbito federal, que institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, entrou em pauta na Assembleia Legislativa do Amazonas. Na matéria consta um conjunto de leis que modernizam o setor. O projeto de lei número 2177/2011, que institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tramita na Câmara Federal, reúne em um só documento um conjunto de leis de apoio e fomento à inovação e tecnologia. O projeto é uma iniciativa de 10 deputados federais. Se aprovado, irá modernizar a legislação nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, dando celeridade aos processos, além de fortalecer as pesquisas no Brasil. Para que a medida seja aprovada, reuniões foram feitas em vários estados do país, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre e agora o Amazonas, que por iniciativa do presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da ALEAN, José Ricardo, realizou audiência pública para discutir a importância da PEC para o estado. É importante que nós tenhamos uma legislação a nível de Brasil, um código, uma consolidação de leis que trata sobre a pesquisa, sobre a questão tecnológica, a questão de recursos, as prioridades, mas que tenha um olhar a partir da nossa realidade. O debate contou com a presença do secretário de Ciência e Tecnologia do Amazonas, Odenildo Sena, e do deputado federal e relator do projeto na Câmara dos Deputados, Cibá Machado. Ambos destacaram que a atual legislação dos setores precisam ser atualizadas. O código ele vem preencher uma lacuna que tem feito com que a ciência no Brasil caminhe muito devagar. Hoje nós podemos dizer que há recursos para serem investidos em ciência e tecnologia no Brasil, mas a legislação está superada, a legislação está travando o desenvolvimento da ciência no Brasil. Nós temos assim 2 artigos na Constituição que tratam sobre pesquisa e ciência. Mas não trata mais sobre inovação, não trata sobre a chamada pesquisa aplicada, não trata sobre temas que é da atualidade e principalmente que diz respeito à área de pesquisa e inovação dentro das empresas. A relação público-privada é uma dificuldade muito grande. Então nós precisamos criar, primeiro, uma base de novos princípios, isso nós estamos colocando nesta PEC, e toda uma nova conceituação para a área de pesquisa e ciência, mas também sobre inovação. Cibá afirmou ainda que a PEC irá abrir uma possibilidade do Brasil trabalhar a relação público-privado para a área de inovação e pesquisa, facilitando a capacidade de desempenho das empresas brasileiras. A maior parte da produção pesqueira do Amazonas tem Manaus como destino final. Por falta de local adequado para armazenamento e comercialização, os pescadores acabam perdendo o pescado. A obra do terminal pesqueiro, localizado na zona sul da capital, foi concluída há quase 2 anos, mas por falta de equipamentos ainda não foi inaugurada. Na Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos cedeu tempo ao secretário de Pesca e Aquicultura, Eloy Souza. Na ocasião, ele disse que para liberar a unidade, ainda será necessário a instalação de um conselho administrativo. O terminal pesqueiro construído para dar suporte aos pescadores do Amazonas ainda está fechado e em fase de discussão. Situação que dificulta a vida de dezenas de trabalhadores que perdem o produto por falta de local adequado para armazenamento e comercialização. A obra foi realizada pela Prefeitura de Manaus com recursos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e ainda não foi aberto por conta de problemas na infraestrutura. Construída há quase 2 anos, a unidade ainda não foi inaugurada por falta de equipamentos, como câmara frigorífica, fábrica de gelo e compressores. Além disso, a falta de um grupo de administradores para o local impedem a liberação do terminal. Situação que revoltou comerciantes que, na primeira semana de maio, invadiram o local e se recusaram a sair por não ter onde vender o pescado, já que a balsa alugada para servir de suporte foi retirada pelo proprietário por falta de pagamento. O problema foi debatido durante sessão plenária. O deputado Sinésio Campos solicitou ao secretário de Infraestrutura e Fomento da Pesca e Aquicultura, Eloy Souza, que se pronunciasse sobre a questão e destacou que o funcionamento do terminal pesqueiro deverá trazer soluções para o Estado. Até agora ninguém sabia quem mandava, como mandava e para que servia o terminal pesqueiro. Então, creio que esta comissão, inclusive de caráter consultivo, eu vou sugerir ao Ministério da Pesca que seja incluído também um representante da Assembleia Legislativa nesse conselho, porque aqui existe uma comissão permanente da Pesca e Aquicultura. Eu creio que o que eu vou fazer também é um apelo ao doutor Eloy, que nesta comissão do Conselho Consultivo também seja inserido um representante da Assembleia Legislativa.
Eloy Souza afirmou que após a escolha dos representantes do Conselho que definirá regras para o funcionamento do local, o ministro da Pesca, Marcelo Crivella, baixará uma portaria instituindo a criação do Conselho do Terminal Pesqueiro de Manaus para que a unidade possa ser liberada. A ideia era que se fizesse um convênio, mas em função do decreto presidencial que determina que a gestão dos terminais pesqueiros públicos seja nosso, o ministro optou que a gente realmente assumisse a gestão do terminal pesqueiro. O que nós vamos fazer hoje, o nosso presidente já está encaminhando, são ofícios às entidades governamentais e da sociedade civil organizada da atividade pesqueira que indiquem representantes titulares e suplentes para compor o que já determina o decreto da formação de um conselho gestor. Esse conselho é um conselho consultivo e que discutirá de que forma o terminal será administrado, que tipo de taxas serão ou não cobradas, para que em seguida o Ministério consiga fazer essa gestão com base nas discussões que o próprio conselho fez. O secretário afirmou ainda que sem este grupo administrativo não é possível fazer qualquer processo de licitação para a compra dos equipamentos que farão parte do patrimônio da União. A Assembleia Legislativa recebeu a mensagem governamental que prevê subsídios estaduais às empresas de transporte coletivo em Manaus. Durante a sessão plenária de ontem, quinta-feira, o deputado José Ricardo anunciou que vai apresentar emenda para que as empresas prestem contas do pagamento de encargos sociais, como INSS e FGTS. O texto regulamenta subsídios às empresas de transporte coletivo urbano de Manaus. R$1 milhão serão repassados mensalmente pelo Estado às empresas para subsidiar as operações de transporte. Isso garante que a tarifa cobrada aos usuários permaneça em R$ 2,75. O valor da passagem baixou de R$ 2,90 no início de julho, depois que o governo do Estado e a Prefeitura de Manaus anunciaram parceria para que o preço fosse reduzido. O tema foi destaque no pronunciamento do líder do PT na Leã, deputado José Ricardo. O parlamentar afirmou que vai apresentar emendas ao projeto de lei. No subsídio que se pretende repassar de R$1 milhão por mês, que é um projeto que ainda vai ser apreciado nesta casa, eu proponho que haja algum tipo de exigência. Por exemplo, que as empresas apresentem a cada 2 meses o comprovante de quitação da Previdência, dos impostos, do FGTS. Do contrário, não dá para aprovar um subsídio, ou seja, repassar em dinheiro vivo R$1 milhão para uma empresa que não cumpre a sua obrigação, que já retém recursos que não lhe pertencem. O projeto deve ser votado na ALEAN na próxima semana. E o deputado Luiz Castro deu entrada em 2 resoluções que pedem a modificação do regimento interno da Assembleia Legislativa do Amazonas. Uma alteração trata da execução de despesas de alto custo na casa. A outra determina que a confecção das pautas que são votadas em plenário sejam criadas em reuniões com todos os líderes de partido. Segundo o parlamentar, as medidas visam democratizar os procedimentos. Mudanças no regimento interno da Assembleia Legislativa do Amazonas. Na avaliação do deputado Luiz Castro, é necessário alterações em procedimentos importantes na casa para torná-la mais democrática. Para isso, o parlamentar deu entrada em 2 projetos. O primeiro determina alterações no processo de composição das pautas que vão a plenário. A ideia é que um colegiado composto pelos líderes dos partidos delibere os projetos de lei que deverão ser votados. Atualmente, a pauta é feita pelo presidente da Casa juntamente com a Diretoria de Apoio Legislativo. A segunda mudança impõe regras para a execução de despesas na Assembleia. Luiz Castro pede que, quando a Assembleia pretenda contrair despesas entre R$100 e R$500 mil, a ordem de execução seja realizada mediante reunião da mesa diretora. Acima dos R$500 mil, a decisão só poderá ser concretizada após votação e aprovação em plenário. Com isso, o deputado afirma que a Assembleia se tornará mais democrática. O poder legislativo tem que ser o mais democrático de todos, mas da forma como está organizado, ele é autocrático. Elege-se um presidente, ele tem mais poder do que o governador nas matérias interna corporis. Ele é excessivamente instituído como alguém que decide sozinho. Está errado, nós temos que mudar essa regra para que não tenhamos mais dissabores no futuro. Eu não estou fazendo uma crítica ao atual presidente, quero deixar bem claro, até porque ele, se compararmos com seus antecessores, tem sido mais aberto e mais democrático. Eu estou colocando que é um vício de comportamento derivado de uma cultura regimental antidemocrática, autoritária,
que vem de antes do regime militar. Nós democratizamos a Constituição Estadual, mas não democratizamos o nosso regimento interno. Durante o discurso, Luiz Castro foi aparteado pelo líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, deputado José Ricardo. O petista concordou com as possíveis mudanças e afirmou que as alterações vão ao encontro das manifestações populares que vêm acontecendo no país desde junho deste ano. As duas matérias já estão em tramitação. E vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. Para o município de Canutama, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 30. A previsão para São Gabriel da Cachoeira é de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 33 graus. E veja a seguir, Polo Naval do Amazonas terá incremento de 600 milhões de reais. Mas o deputado Sinésio Campos disse que antes é preciso estruturar os estaleiros. Não sai daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O BNDES anunciou o aporte de R$1 bilhão para o investimento no polo naval de toda a região norte. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Sinésio Campos comemorou a iniciativa, mas destacou que alguns impasses precisam ser resolvidos para que os recursos possam ser aplicados como estruturação dos estaleiros. Durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos ressaltou o anúncio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, de abertura de linhas de financiamento para a construção naval da região norte. De acordo com o gerente do setor de transporte do BNDES, Nelson Tucci, que fez o anúncio durante reunião na sede da Federação das Indústrias do Amazonas, a FIEAM, o banco vai oferecer mais de R$1 bilhão para investimentos no polo naval da região norte, sendo 600 milhões somente para o estado do Amazonas. Pelo menos 10 estaleiros de Manaus e Iranduba já manifestaram interesse em utilizar essas linhas de crédito. O parlamentar destacou que esses recursos só poderão ser utilizados se o polo naval for concretizado e que, para isso, alguns impasses precisam ser resolvidos. Verificar como é que está espraiado em toda a frente da cidade de Manaus estaleiros de pequeno porte, de médio porte, grande porte, onde mais de 10 mil trabalhadores estão trabalhando da forma que dá, né? De forma insalubre, né? Os soldadores junto com a água. Então, eu creio que o caminho agora é um caminho de buscar uma solução. Como forma de apoio para a consolidação do segmento no estado, o deputado anunciou a participação em uma conferência da indústria naval, que será realizada no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 15 de agosto, onde será discutido os atuais desafios para o setor. Estaremos lá nesse workshop levando oportunidades de negócio. Eu creio que hoje
Tem muitos investidores internacionais que querem investir. Agora eu pergunto, o polo industrial, quantos investidores internacionais existem aí? Centenas. Motor Honda, Samsung, Nokia e vai por diante. Então, da mesma forma, podemos ter estaleiros de ponta. A implantação da indústria naval no Amazonas tem sido bastante discutida pela possibilidade de se tornar uma fonte sólida de emprego e renda para o Estado. Além do BNDES, outros agentes financeiros estão interessados em investir no polo, como a Sudan, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. E o deputado Tony Medeiros levou ontem indignação à tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas durante pronunciamento em relação às deficiências na assistência social e na saúde do município de Parintins. O parlamentar vai levar as denúncias ao Ministério Público Estadual na próxima semana. De acordo com o deputado Tony Medeiros, uma equipe da SEAS, Secretaria de Estado de Assistência Social, esteve no município em março deste ano e elaborou um relatório que detectou diversas irregularidades, entre elas a ausência de diretor, supervisor na área. O parlamentar declarou ainda que a única pessoa que responde pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do município, é uma enfermeira que não conhece do assunto e o responsável pelo Fundo de Assistência Social é o secretário de Finanças. O deputado Tony Medeiros teme que o município de Parintins acabe sendo penalizado com a perda desses recursos federais por conta das irregularidades. Entra o sonoro do Tony, segue off. Não foi nomeado até hoje um diretor, o CRAS não funciona e, dessa forma, nós vamos perder, sim, os recursos federais, os subsídios federais que sustentam as ações sociais, infelizmente, mas por desorganização, eu te diria, por desorganização administrativa. Outra área de constantes reclamações é a saúde. O deputado afirmou que os profissionais trabalham em um clima de insegurança por conta da maneira como o prefeito administra o município. De acordo com o parlamentar, quem mais sofre com a administração é a população mais carente, que não tem como fazer tratamentos de saúde em Manaus. O deputado anunciou que vai levar as questões ao conhecimento do Ministério Público Estadual na próxima semana. Coisas simples não se resolvem, os médicos começam a deixar a cidade e a reclamação da população ela é praticamente quase que uniforme. O parlamentar ressaltou ainda a vontade de usar a tribuna para falar sobre uma administração boa para os parintinenses, o que não está sendo possível porque, segundo o deputado Tony, o atual prefeito administra o município usando a política de apadrinhamento. O deputado Cabo Maciel anunciou a recuperação de ramais da M010, a ser feita pelo governo do estado. O parlamentar criticou ainda o ex-prefeito de Itacoatiara, que, segundo Maciel, é o organizador de manifestações para fechar a estrada neste final de semana. Nos dias 8 e 9 será realizada a Festa do Abacaxi em Novo Remanso, interior de Itacoatiara, distante 176 quilômetros de Manaus. O deputado pelo PR, Cabo Maciel, denunciou que o ex-prefeito do município, Antônio Peixoto, está ligado diretamente a uma manifestação com o objetivo de fechar a estrada e prejudicar a festa popular. Já houve uma manifestação onde fecharam a M010 há umas 3 semanas atrás. Eu recebi alguns comunitários no meu gabinete que fizeram parte desse movimento, são algumas associações, e a gente sabe que elas são ligadas ao ex-prefeito, Antônio Peixoto. O parlamentar afirmou que a manifestação não é necessária porque já foram assinados acordos entre o governo do estado e a prefeitura municipal para a recuperação dos ramais. Serão liberados R$ 6.800.000 em 3 parcelas para a reforma de 44 quilômetros do ramal do Novo Remanso. Já R$ 7.820.000 serão para a recuperação de 9 vicinais da M010. Agora eles estão tentando fazer um novo movimento para se fechar a estrada. Eu acho uma pouca vergonha, porque o ex-prefeito passou 4 anos na prefeitura fazendo tapa-buraco na estrada de Novo Remanso com pissarra, porque ele nunca teve competência suficiente para conveniar nada com o Estado, para fazer esse tratamento. A liberação dos recursos está em tramitação na Secretaria de Estado da Fazenda. A Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam, em conjunto com a Vigilância Sanitária, PROCON e Corpo de Bombeiros, realizou uma vistoria em um hotel de luxo da capital.
Algumas irregularidades foram encontradas e a administração do hotel deverá melhorar as condições de segurança e higiene do local. Uma equipe de fiscalização composta por membros da Comissão de Defesa do Consumidor, Procon Amazonas, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros esteve no Hotel Tropical, localizado no bairro da Ponta Negra, na capital amazonense. O objetivo principal era averiguar uma denúncia feita junto à Comissão de Defesa do Consumidor a respeito de alimentos estragados sendo servidos pelo estabelecimento. Depois de recebermos algumas denúncias, a Comissão de Defesa do Consumidor montou essa equipe de fiscalização e foram constatadas algumas irregularidades. Não é só por se tratar de um hotel de luxo que não vai receber a fiscalização dos órgãos que são vinculados à defesa do consumidor e vigilância sanitária. O Departamento de Vigilância Sanitária do município vigilou as cozinhas dos restaurantes do hotel. Segundo os fiscais, não foram encontrados alimentos estragados, porém algumas irregularidades vão exigir uma adequação do hotel às normas de higiene. Ser de lixo quebrado, higienização, COI foi mau funcionamento, o exaustor também não funcionando, grande quantidade de temperatura por causa do exaustor que não estava funcionando. Nós convidamos o responsável, o administrador, para comparecer na Vigilância Sanitária segunda-feira, onde vai ser lavrado o auto de infração e nós vamos passar a cópia do relatório para ele. E aí, no pedido da defesa dele, tem um prazo de 72 horas a partir do momento que receber o auto de infração, para fazer o pedido, um prazo para ele fazer as adequações. O Corpo de Bombeiros analisou os requisitos de segurança do local e encontrou problemas de sinalização. Sinalização de emergência, um extintor que estava mal colocado, mas nada assim que o comprometa. Foi devidamente orientado pelo técnico de segurança, e ele já vai adequar para que na próxima vistoria já seja sanado esse tipo de problema. O Procon fiscalizou as lojas que ficam instaladas nas dependências do hotel. Os fiscais encontraram produtos com prazo de validade vencido em um dos estabelecimentos, além de constatarem a falta de etiquetas com preço nos produtos, o que viola a legislação. Algumas lojas aqui fizemos orientações com relação à etiquetagem, algumas que com etiqueta, mas não exposta ao consumidor. Só uma delas foi autuada em função de alguns produtos vencidos e pela lei da etiquetagem. Ela foi autuada em 7.448. Fiscalizações como essa são resultado de reclamações realizadas por consumidores junto à Assembleia Legislativa. O cidadão pode procurar a Comissão de Defesa do Consumidor no 4º andar da sede da Lean e realizar as denúncias. Proposta pelo deputado Luiz Castro, a Assembleia Legislativa realizou ontem, quinta-feira, uma sessão especial em homenagem aos 25 anos da cooperativa Uniodonto. A entidade, que durante a fundação contava com apenas 45 cooperados, hoje conta com mais de 300 dentistas filiados, que realizam atendimentos em várias especialidades. Proposta pelo deputado Luiz Castro, a Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira uma sessão especial em homenagem aos 25 anos da cooperativa Uniodonto. A entidade, que durante a fundação contava com apenas 45 cooperados, hoje já são mais de 300 dentistas filiados que realizam atendimentos em várias especialidades. É uma satisfação muito grande, porque nós estamos completando 25 anos de cooperativa, de operadora odontológica em Manaus. Somos uma das maiores operadoras odontológicas do país e a gente recebe essa homenagem com muita gratidão, até da frente parlamentar, que certamente reconhece as cooperativas e o cooperativismo como uma doutrina que busca a felicidade das pessoas, justiça social, enfim. Foram 25 anos de muitos desafios, muitos sonhos conquistados e durante esse período de festas de comemoração nós buscamos homenagear aqueles 45 cooperados que há 25 anos atrás fundaram a Uniodonto e principalmente rever conceitos e buscar pensar agora no futuro, em como é que a gente pode auxiliar, ajudar mais a sociedade amazonense, valorizar mais os profissionais cirurgiões dentistas. Nós sempre procuramos apoiar com iniciativas, com propostas de lei, com reivindicações, com debates, os principais processos que envolvem, de políticas públicas que envolvem cooperativismo. E também procuramos divulgar os bons exemplos do cooperativismo. E a Uniodonto, nos seus 25 anos, conquistou um espaço bem diferenciado no cooperativismo da área de saúde. É uma cooperativa sólida, que presta excelente serviço na área odontológica e é inovadora do ponto de vista de modelo de gestão, de trazer para cá novas tecnologias.
Vamos agora à nossa agenda parlamentar. Hoje acontece uma sessão especial em homenagem ao Dia do Estudante e para tratar sobre a qualidade da educação no Amazonas, no plenário Rui Araújo, de autoria do deputado José Ricardo, às 10 horas da manhã. E o presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Gás e Energia da ALEAN, deputado Sinésio Campos, faz audiência pública sobre o potássio, uma realidade do Amazonas para o Brasil, no município de Urucurituba, no Clube de Recreação dos Professores, às 4 horas da tarde. E à noite participa da Festa do Abacaxi na comunidade de Novo Remanso. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Para sugestões de matéria, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até o próximo programa. Tchau, tchau.